Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus por este momento que podemos conversar com Ele. Louvado seja Deus porque o seu ouvido não está agravado, nem a sua mão está encolhida para que não possa nos ouvir. E como Deus nos ouve? É dentro do contexto de que podemos falar com Deus e que Deus nos escuta, que nós refletiremos hoje na oração do Pai Nosso ou a oração dominical, uma vez que foi perguntado a Jesus como podemos falar com Deus. E a resposta foi: portanto, vós oreis assim. O texto dessa resposta se encontra em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. Nesse texto de 9 a 13, nós temos a resposta dada por Jesus a respeito de como devemos orar a Deus ou como conversar com Deus. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vemos aí a resposta de como orar a Deus. Quando a gente olha para o termo oração, vem a pergunta: por que devemos orar? A teologia reformada sempre insistiu na importância e eficácia da oração. Deus nos criou e redimiu a fim de que pudéssemos ter comunhão com Ele. E é nisso que consiste a oração, comunhão com Deus. Quando você e eu oramos, temos a convicção que estamos em inteira comunhão com Deus. Estamos apresentando a Ele as nossas necessidades. Estamos apresentando a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão. Estamos nos colocando diante daquele que é digno, que todo joelho se dobre e que toda língua confesse: só Ele é Deus. Ele nos fala por intermédio da sua revelação especial nas Escrituras e de sua revelação geral na criação. Também nos fala à medida que o Espírito Santo nos capacita para entender a sua revelação, nos convencer do nosso pecado e opera em nós para que possamos obedecer à revelação que recebemos e nos regozijar nela. Em resposta a isso, oramos para falar com Deus sobre Ele mesmo e nosso relacionamento com Ele e tudo o que existe e acontece na sua criação. É dessa forma que nós nos colocamos diante de Deus em oração ou na realização desse diálogo. Diálogo esse que nos dá a oportunidade de ter com Ele inteira comunhão. Quando a gente olha o contexto do texto, em a Bíblia de Estudo de Genebra,
a qual começamos a arguir um pouco sobre a teologia reformada, queremos dizer que o comentário a respeito do Pai Nosso é: apesar de comumente chamar a oração do Senhor, essa oração deveria ser chamada de a oração dos discípulos, pois foi o modelo que Jesus disse: vós deveis orar assim, portanto, vós oreis assim. Então, seria a oração dos discípulos. Das suas 7 petições, 3 pedem a Deus para que Ele glorifique a si próprio, e 4 pedem que Ele trabalhe na nossa vida. A oração inteira pressupõe total dependência de Deus. Ela é um exemplo perfeito de enorme concisão. É um exemplo para que possamos exaltar e bendizer ao Senhor como convém, uma vez que Deus nos criou para a sua glória. Pois é assim que nos diz lá em Isaías capítulo 43, verso 7, a parte B, que Ele nos criou para a sua glória. Quando a gente olha para o contexto do que consiste o Pai Nosso, nós vamos contemplar no verso 9, a primeira expressão que é dita, a gente diz: Pai Nosso, que estás no céu. E quando a gente diz aonde Ele se encontra, aonde é o seu trono, aí a gente diz: santificado seja o teu nome. Santificar é tornar santo ou tratar como santo. Esse pedido diz não somente que as criaturas devem santificar o nome de Deus, mas também que Deus asseguraria a santificação do seu nome, por ser o santo juiz e salvador. Quando você lê no verso 10, aí vem o pedido: venha o teu reino. E nesse contexto você vai observar que estamos pedindo a Deus, conforme mostra em Mateus capítulo 4. A gente está pedindo a Deus que o reino de Deus se faça presente em nós. Dentro desse contexto, nós vamos observar que é um reino que a gente pode fazer a indagação: ele é presente ou futuro? O reino de Deus no Antigo Testamento era apresentado como, em sua maior parte, limitado às pessoas e terras de Israel. Entretanto, o significado geral, o reinado eterno de Deus sobre tudo, é expresso no Salmo 103, verso 19, no Salmo 113, verso 5, em Mateus capítulo 5, verso 34, em Efésios capítulo 1, verso 2, em Colossenses capítulo 1, verso 16, em Hebreus capítulo 12, verso 2, em Apocalipse capítulo 7, verso 15. Além disso, temos as seguintes conotações com relação ao reino de Deus. Quando se dará a sua inauguração? E nós vamos contemplar que a inauguração é expressa em Mateus 2, verso 2, Mateus 4, 23, ainda em Mateus 9, verso 35 e Mateus 27, verso 11.
Além de Mateus, Marcos, no capítulo 15, verso 2, temos a descrição em Lucas, capítulo 16, verso 16, capítulo 23, verso 3 e em João, capítulo 18, verso 37. Então, se você pode observar nos 4 evangelhos, que todos 4 falam a respeito da inauguração do reino de Deus. Prosseguimento do reino. Quem fala sobre? Mateus capítulo 24, verso 14, Romanos capítulo 14, verso 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 4, verso 19 e 20 e em Colossenses capítulo 4, verso 11. E qual é o significado restrito do reino de Deus? O reino de Deus na terra, como ele reina no céu. E quando se dá a sua consumação, você vai encontrar a descrição sobre a consumação do reino de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 58 e em Apocalipse capítulo 11, verso 15. Portanto, não se esqueça, o reino de Deus no Novo Testamento é estendido a todos os povos e nações. Basta tão somente crer que Deus enviou Jesus para que pudesse salvar o pecador, os quais o apóstolo Paulo diz: eu sou o principal. E se cada um de nós entendermos o contexto do que é o pecado e o que o pecado gera, que é a separação com Deus, cada um entenderá que ele se encontra nessa situação que não há ligadura com Deus. Entretanto, a palavra nos ensina, diz o apóstolo João em 1 João 1,9, o que é que acontece? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E como isso acontece? Acontece através da oração. Enquanto o texto lido, a oração dominical, em Mateus 6, de 9 a 13, e que vem nos mostrar o que é a oração, que é esse relacionamento com Deus, mas o verdadeiro relacionamento só acontece quando você e eu confessamos o nosso pecado. E aí ele passa sobre nós o sangue do Cordeiro, pois é assim que nos diz em Isaías capítulo 1, verso 18, se o nosso pecado estiver vermelho como a escarlate, quando passa o sangue do Cordeiro, nós ficamos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Quando nós olhamos em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, o profeta Isaías vai dizer para nós que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida, mas o que impede dele ouvir as nossas petições, de termos inteira comunhão com ele, são os nossos pecados. Então, quando você se coloca diante de Deus em oração, você confessa o seu pecado, ele perdoa o pecado e você agora pode se derramar diante do Senhor, fazendo a sua petição. E ele ouve a sua petição e responderá, porque ele é fiel ao que nos promete. E a gente pede a Deus que venha o teu reino. E além de pedir que venha o reino, a gente segue pedindo a Deus. No verso 10 a gente diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade aonde? Assim na terra como no céu. E em seguida nós pedimos a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia e que ele seja nos dados hoje. E dentro desse contexto de cada dia, a Bíblia de Genebra diz o seguinte: a palavra grega traduzida de cada dia é única e a expressão tem sido variavelmente utilizada como pão nosso de cada dia, pão necessário, pão futuro, o pão do dia seguinte, ou a alimentação
vindoura do reino. Pão. Há 3 entendimentos teológicos básicos a respeito desse pão. A visão sacramental é que ele se refere ao pão comunitário que representa o corpo do Senhor. A visão escatológica é a de que o pão simboliza a vida no reino vindouro, de modo que a petição é uma continuação de seu reino vindouro. Verso 10, o qual nós pedimos: venha o teu reino. A visão de sustento entende a petição como uma simples procura pela provisão de Deus com relação às nossas necessidades físicas diárias. Essa última visão, que é a do suprimento diário, é talvez a relação às nossas necessidades físicas diárias. Necessidade que você e eu temos que suprir todos os dias. Esta última visão é talvez a mais exata. Ela corresponde ao desenvolvimento dos versos de 19 a 34 desse texto. Mas ainda nós vamos contemplar que no verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Dívidas refere-se às dívidas espirituais. E aí nós teremos uma descrição nos versos 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Foi Jesus dizendo aos discípulos: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se a gente perdoar, Ele nos perdoa. É assim que nos ensina a palavra. E fechando o Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação. A explicação é: os perdoados fazem essa petição porque eles confiam em Deus e não confiam em si mesmo. O Pai pode provar-nos. Capítulo 4, verso 1. Também em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Mas ele não nos tenta a pecar. Tiago diz que ninguém é tentado por Deus. Capítulo 1, verso 13 e 14. E não permitirá que sejamos tentados além da nossa habilidade para suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. O pedido também aponta para a tentativa final do mal antes de Cristo voltar. É importante orarmos a Deus, porque é o momento que nós temos de comunhão com Ele. E há toda uma instrução para que a gente cresça em comunhão com Ele, em unidade. Não há tentação ou incoerência entre a realidade de que Deus é soberano sobre todas as coisas e o fato de que a oração é eficaz. Assim como Deus determinou que o ser humano deve se alimentar para saciar a fome, também determinou que os redimidos devem orar a fim de que certos acontecimentos ocorram. Deus determinou até as orações que devemos fazer, de modo que estas sejam plenamente concordes com o seu conselho eterno. A soberania divina não contradiz, mas sim afirma a nossa responsabilidade de orar. É tanto que a palavra diz que devemos orar
pelo órfão, pela viúva, pelo aflito, pelo necessitado. A palavra diz que devemos orar pelos enfermos, devemos orar pelos que estão investidos de autoridade, devemos orar pelos santos. É dever nosso, é dever do ser humano orar, apresentar diante de Deus todos esses contextos que citei, todas essas situações. Embora Deus tenha ordenado que oremos, esse não é o único motivo pelo qual nos dirigimos a Ele em oração. Oramos porque somos totalmente dependentes de Deus e precisamos dele e de sua comunhão. Também oramos porque Deus controla todas as coisas sobremaneira e, portanto, pode fazer o que lhe aprouver. Assim pedimos que Ele escolha fazer coisas boas para nós. De todos os meios humanos que Deus emprega para realizar o seu plano eterno, a oração, sem dúvida, é um dos mais poderosos e eficazes, pois pede a Deus Todo-Poderoso que haja em nosso favor. Nas palavras de Tiago, ele nos diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isto se encontra em Tiago, capítulo 5, verso 16. A oração assume forma e eficácias distintas em situações diferentes, e o ensino bíblico acerca da oração pode ser resumido de várias maneiras. Um modo útil de pensar sobre a oração é como uma atividade com 4 elementos a ser realizada pelo povo de Deus, individual e coletivamente, tanto em particular como uns com os outros. Então, se você pode orar a Deus individualmente, você pode orar a Deus junto com outras pessoas, ou seja, de forma coletiva. Você pode fazer um pedido particular seu, mas você pode fazer um pedido junto com outras pessoas. De modo particular, você ora, você lendo o texto de Mateus capítulo 6, verso de 5 a 8, tem essa instrução. E em conjunto com as pessoas, você olha em Atos capítulo 1, verso 14, ou capítulo 4, verso 24. Devemos orar, sim. Primeira razão que devemos orar, porque podemos expressar adoração e louvor. Segundo, fazer confissão contrita do pecado e buscar o perdão. Terceiro, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E quarto, interceder e suplicar por outros e por nós mesmos. Veja que a palavra nos ensina, como já disse antes, que é dever nosso orar pelo órfão, pela viúva, pelo enfermo, pelo aflito, pelo necessitado, pelo que está investido de autoridade e assim sucessivamente. Portanto, a oração do Pai Nosso, texto que nós utilizamos para nossa reflexão hoje sobre oração, que se encontra em Mateus 6, versos de 9 a 13, ou você encontra em Lucas capítulo 11, verso de 2 a 4, reúne adoração, petição e confissão. O saltério é constituído de exemplo dos 4 elementos da oração. Então, quando a gente se coloca diante de Deus em oração, nós estamos reconhecendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Também estamos reconhecendo que necessitamos do seu perdão. Reconhecemos que Ele é quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que Ele agindo não tem quem impeça.
Coloque-se diante de Deus em oração. Entenda, por que devemos orar? Porque quando oramos, nós estamos nos colocando diante de Deus, confessando o nosso pecado e ao mesmo tempo recebendo o seu perdão, bem como estamos diante dele, orando por nós mesmos, mas também orando pelo nosso próximo. Que você possa assim se colocar diante de Deus, sabendo que Ele responde a tua petição, pois a petição é o reconhecimento humilde de que precisamos de Deus e confiamos nele, de que dependemos de sua sabedoria e bondade soberana. Bondade esta que ele vem ao encontro do pecador e restaura esse pecador e faz com que ele possa estar em inteira comunhão com ele, Deus, através de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque só Jesus Cristo te coloca diante de Deus, você tem inteira comunhão com Ele. Se isto não acontece, então você está tendo a oportunidade de, nesse momento, confessar o seu pecado e pedir que Ele, Deus, passe o sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue de Cristo sobre sua vida. Você se tornará mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã e terá inteira comunhão com Deus de uma vez para sempre. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.